Very much, Deborah Brazil, for allowing me to present in this wonderful meeting. I'm very glad to be here. It's not my first time. And actually, I'm going to be talking about ocular surface rehabilitation, particularly in dystrophic EB. I have no financial disclosure, as I'm going to mention some brands and things, but I have nothing to disclose regarding that. And as we're all dedicated to EB, so we all know that epidermolysis bullosa is a systemic disease that affects the skin and mucous membranes, and the mutations cause erosions in bulla triggered by minimal trauma. And first, we all start with a presumptive diagnosis that's made clinically and by histology, used also helped with immunohistochemistry, but the final diagnosis needs genetic characterization to find the mutation. And clinically, we have 4 types: simple EB, junctional EB, dystrophic EB, and Kindler syndrome, depending on the level of cleavage of the skin. And the 3 that are in yellow in my presentation are the ones that mainly affect the eye. Now, what happens is the eye is that the dysfunctional anchoring proteins cause severe problems in the skin. They also cause fragility in the ocular surface, particularly in the cornea, causing blisters, just like in the skin. And when the blisters break, they cause ulcerations and swelling, edema of the cornea. So it's a very similar mechanism. And back in 2018, we published in Cornea Magazine, our experience. De córnea, nossa experiência, que resume 121 anos, 21 anos seguindo examinando pacientes com EB, onde nós vimos correlações com o genótipo, fenótipo desses pacientes. E aí nós conseguimos tirar algumas conclusões bastante interessantes. Primeiro, nós conseguimos classificar o envolvimento ocular na EB entre direto e indireto. Os indiretos são lesões que não estão diretamente relacionadas à formação da córnea ou da bula conjuntival. Essas condições indiretas são condições que você vê em pacientes que não só têm EB, mas em pacientes que vêm para uma consulta rotineira e podem ser um pouco piores em pacientes com EB por conta de toda a descamação da pele ao redor dos olhos. Agora, envolvimento direto é basicamente a expressão da doença EB no olho. São lesões causadas pela formação recorrente de bolhas superficiais. Dentre os pacientes de EB, a manifestação mais comum da doença ocular é na EB distrófica recessiva e na juncional. E nós encontramos aqui informações de bolhas, informações de úlceras dolorosas, que começam muito cedo na infância. Elas causam cicatrizes, perda de visão e também podem causar erosões recorrentes. O mecanismo é semelhante tanto na pele quanto nos olhos, como vocês podem ver aqui nos slides. Aqui nós vemos uma cicatriz aqui em volta da pupila, que obviamente afeta um pouco a qualidade da visão, porque ela obstrui a visão. E essa divisão e cicatrização grave com os vasos da córnea. Então, a córnea é um tecido avascular. Isso pode causar um comprometimento sério na visão, especialmente em crianças que estão desenvolvendo ainda essa visão. Então, isso está impedindo o desenvolvimento da visão delas e pode causar também um problema chamado ambliopia, que agora não é o desenvolvimento da acuidade visual natural. Agora, de longe, a lesão mais frequente que nós encontramos em pacientes com EB são erosões ou cicatrizes na córnea, como vemos na imagem aqui. São cicatrizes. E outra nós temos chamadas de blefarite anterior, ou seja, conjuntivite e olho seco. Essas 3 últimas que aparecem aqui em branco, elas têm envolvimento indireto, mas erosões e cicatrizes na córnea são envolvimento direto. Essa é a manifestação direta da EB no olho. Nós podemos ver também em pacientes com EB e outras condições, como por exemplo este câncer. Este é um tipo de carcinoma de células escamosas da conjuntiva em um paciente com EB simples. E nos casos mais graves, podemos ver células tronco límbicas, que isso significa que a barreira que separa a córnea da conjuntiva foi perdida. Então, a conjuntiva invade a superfície da córnea e a córnea fica completamente cheia de cicatrizes. Essa é uma outra forma de envolvimento direto, mas em muitos episódios, um depois do outro, acabam destruindo
esse tecido límbico. Uma outra coisa que podemos ver nesses pacientes, deixa eu só colocar o vídeo aqui para rodar para vocês. Eu vou tentar fazer o vídeo rodar, ele estava rodando agorinha. Bom, mas isso aqui é informação de bléfora. É a cicatrização entre o olho globo ocular e as pálpebras, que podem ser a pálpebra superior ou inferior. E, obviamente, isso restringe a motilidade ocular e pode ser muito, muito invasivo. Outros problemas que nós podemos ver em pacientes com EB são a blefarite, que eu falei agora. Isso é causado pela cicatrização e fechamento das glândulas sebáceas nas pálpebras. E ele também ocasiona pequenas úlceras na pele. E essa crosta tem nas pálpebras também. Então, um pouco de blefarite, que eu mostrarei no vídeo há 1 minuto. E a obstrução dos dutos lacrimais por conta da cicatrização do duto lacrimal, que isso acaba causando lacrimejamento e secreção nos olhos. Agora, o maior problema que nós temos são os pacientes que sofrem com essas bolhas recorrentes e bulas na córnea que deixam cicatrizes, que podem ser periféricas, o que é ruim porque isso limita a deficiência, aumenta, melhor dizendo, a deficiência limbar. Pode ser central, prejudica a visão, então são erosões recorrentes que vêm e vão, às vezes muitas vezes na semana. No nosso estudo, nós percebemos que há uma correlação, e de longe, os pacientes que têm maior envolvimento ocular são os pacientes com EB recessiva distrófica. De longe, isso é o que? 84%. Mas nós vimos também pacientes com síndrome de Kindler e a EB juncional, que também tem esse tipo de evolução. Bom, que tipo de correlações nós fazemos nos nossos estudos? Então, todos os pacientes com envolvimento ocular grave também têm EB distrófica recessiva com envolvimento esofágico. Então, isso é interessante porque é uma correlação forte entre o envolvimento esofágico do esôfago e o envolvimento do olho. E isso ocorre porque o colágeno 7 está envolvido na membrana basal em ambos esses tecidos. Agora, nem todos os pacientes com envolvimento do esôfago têm envolvimento ocular direto. E não há correlação clínica entre o tipo de EB e o envolvimento ocular. Então, todos os pacientes com EB podem ter envolvimento direto, indireto, melhor dizendo. E a outra coisa é que não há pacientes com EB simples que tenham envolvimento direto. E quais são as opções de tratamento para esses pacientes? Primeiro, corrigir a posição das pálpebras, que são cirurgias onde nós corrigimos o entrópio ou o ectrópio. Isso significa que as pálpebras ou os cílios estão apontando para o olho ou para fora do olho, ou o comprometimento da oclusão adequada dos olhos. Precisamos também tratar a blefarite, que é associada, que é muito comum, e melhorar a superfície geral e o filme lacrimal. Não há tratamento específico para isso. As pálpebras nós corrigimos com cirurgia. A blefarite nós corrigimos com esfoliantes de pálpebras para limpar a pele muito suavemente. E precisamos melhorar o filme lacrimal. Então aqui nós temos diversas opções, como por exemplo, lentes de contato especial que são altamente permeáveis ao oxigênio. Então elas chamando lente de contato de alta deterioração. Isso é uma combinação de silicone e hidrogel. Isso também ajuda esses pacientes que têm dor recorrente. E em casos muito graves, nós precisamos recorrer à cirurgia. Às vezes, precisamos passar por essas cirurgias muito complexas e temos que substituir toda a superfície ocular por uma cetaroprótese, que é um dispositivo de plástico que é incorporado a um tecido da córnea. E nós usamos para pacientes que têm células troncolímbicas. É a única maneira de melhorar a visão deles aqui. Então, esse é um paciente com cetaroprótese bilateral de Boston. Esse é um outro paciente que nós fizemos em apenas um dos olhos. E eu gostaria de falar para vocês também sobre um novo ensaio clínico que nós estamos fazendo no laboratório nos Estados Unidos chamado ELIXA. E nós utilizamos, é um estudo em andamento, na verdade, vamos utilizar um produto chamado ELC3,
é um medicamento biológico derivado de líquido amniótico. Vamos utilizar como um colírio tópico e é para tratar as manifestações oculares da EB. Então, o que acontece aqui é que esse medicamento, ele modula a inflamação, ele estimula a recuperação celular e a cura do tecido, porque ele fornece colágeno 7 e, obviamente, ao fazer isso, nós achamos que ele pode restaurar a deficiência genética, fornecendo a proteína 7 de colágeno. E ele também tem decorina, que modula a expressão da via TGF-beta, que deve retornar à homeostase. E também tem um ácido hialurônico, que modula essa inflamação. Então, atualmente, nós estamos na primeira fase observacional, e o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos medindo a linha de base. Isso significa que o nível de dor e a quantidade do tamanho dessas erosões recorrentes em pacientes com EB distrófica recessiva, que incluímos nós pacientes de 7 a 26 anos, com histórico de erosões frequentes. E basicamente nós estamos monitorando em casa cada episódio de dor. Às vezes nossos técnicos vão 2 ou 3 vezes por semana para tirar fotos. Então, nós vamos começar em breve a fase de tratamento com esse colírio que eu estou falando, que deve fornecer o colágeno 7. Vamos ver como é que funciona. Então, basicamente, nós vamos comparar o tratamento padrão com esse, que é a lubrificação, com essa nova medicação que está em desenvolvimento. E nós esperamos que isso traga alívio e talvez um novo horizonte para tratar desses pacientes muito complexos e exigentes, mas que nós amamos cuidar, mas que ao mesmo tempo nós sofremos muito com eles. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção. Eu estou aberta a quaisquer perguntas que o painel ou a plateia possam ter. Muito obrigado.